Eu vou sabe o que é o Moro e o Moraes da Dilma? O vai falar de cinema, isso aqui é o Moro e o Moraes da Dilma. Pior que ele é o Moro Moraes, ele é todo. Isso aqui é muito autoral, rapaz, aqui, ó. Fazendo escola. Ele tá fazendo vídeo. Dá pra os equipamentos que o Silvio vai querer. Você quer essa que o Silvio vai querer? Não sei não. A máquina É. mas a bolsa daqui. Isso que ele vai querer. Que autoral. Ó, gente, não pode passar o portão, viu? Não pode passar o portão. Não pode passar o portão, gente. Por favor. Passinho pra trás. Vamos lá? Sai da frente. Vou fazer aqui pra ficar aqui nesse cantinho. Isso aqui. Aqui, tá bom? Deixa eu só tirar foto. Presidenta, presidenta. Eles vão sair? Não se posiciona aí, presidente. Pode vir mais pra frente. Aqui, Dilma. Presidenta. Dilma, presidente aqui. Isso. Dilma. Vamos lá agora, gente. Vem, presidenta. Tá tremendo, né? Tá ótimo, presidente. A fala é aqui na frente. Agora vamos. A fala é ali, ó. A fala é aqui, ó. O Geraldo tá emocionado. Vamos obstruir aqui É a aqui, presidente. Gente, vocês pro lado de cá, que ela vai ficar na calçada. Ela agora vai fazer o vai fazer aqui meu lugar. Aí, Atrás de sua, se não você Cuidado, cuidado. Acho que aqui era o melhor lugar. Acho que era aqui, nesse local era o melhor lugar. Não, meu querido, aqui embaixo. Porque assim, a gente fica Quem em cima e não sabe atrapalha. Tá bom. Quem sabe vocês não descem, eu fico aqui em Tá cima. bom. Então vamos Eu lá. agradeço. Todo mundo anda pra trás, gente. Desce todo Pra trás. mundo. Pra trás. Se puder, todo mundo numa. Porque se aí fica todo É. mundo vendo, Vamos lá, ninguém agora- se sente prejudicado. Vamos né? lá. Obrigado. Bom, um prazer falar com vocês neste dia bonito aqui. Eu estou vindo de uma visita ao presidente Lula e encontrei o presidente Lula com uma excelente aparência física, com uma também um espírito elevado, uma moral elevada, mas com uma característica, muito indignado. Muito indignado, aquela indignação justa das pessoas inocentes, que percebem a grande injustiça que está sendo cometida contra ele. E essa sensação de indignação é uma sensação que eu acredito que representa a imensa consciência e clareza que o presidente tem sobre os caminhos nos quais estão conduzindo o nosso país. Né? Nessa última semana, né, o presidente me disse que ficou extremamente impactado pelo tamanho do desastre que é a política de preços praticada pela Petrobras, pelo governo Temer. E essa indignação se deve ao seguinte fato: houve todo o esforço da parte do governo do presidente Lula e do meu, no sentido de assegurar que o pré-sal se transformasse de uma riqueza que estava depositada entre 5 e 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, na camada, abaixo da camada de sal, porque o Brasil tinha tecnologia acumulada suficiente para extrair esse petróleo em alta profundidade, com altas temperaturas, aliás, em grande profundidade, com altas temperaturas e pressão elevada. Aquilo que diziam, é só vocês pegarem a imprensa da época, eu me lembro perfeitamente disso, que diziam que nós éramos incapazes de fazer e que não teríamos os recursos suficientes. Pois bem, hoje, a produção de petróleo oriunda do pré-sal, ela é maior que a oriunda dos campos do pós-sal. Além disso, nós nos esforçamos muito, eu acho que vocês devem lembrar, vocês da imprensa, nós nos esforçamos bastante para buscar a autossuficiência no abastecimento.
essa frase, autossuficiência no abastecimento, vocês devem se lembrar. E ela consistia em quê? Em que um país não pode estar submetido ao que se chama maldição do petróleo. O que é a maldição do petróleo? É o petróleo ser exportado bruto, e em troca desse petróleo bruto você ganha muito pouca coisa. Essa é considerada no mundo a maldição do petróleo. Você ter um setor que só exporta óleo bruto e importa todos os demais bens. A maldição do petróleo, nós queríamos impedir que ela ocorresse. E utilizamos uma série de políticas, entre elas a expansão das refinarias, a modernização das existentes, porque as existentes só tinham capacidade para processar óleo pesado, e o óleo do pré-sal é um óleo mais leve, de melhor qualidade. O nosso óleo das bacias do pós-sal era óleo pesado. Então, moderniza-se as refinarias e expande-se refinarias também. Para buscar o quê? Para buscar a autossuficiência. Em que consiste a autossuficiência? Em ser capaz de, ao invés de exportar óleo bruto, exportar, sobretudo, derivados, ou seja, petróleo processado. Essa era uma das partes centrais, né, que o presidente hoje me disse que era a base do que nós olhamos e que nós imaginamos como sendo importantíssimo no caso do Brasil, que é, ao você descobrir o pré-sal, você também transformar o pré-sal numa riqueza para os brasileiros. Além disso, o presidente me lembrou que isto fazia parte também de toda uma questão relacionada a o quê? Ao conteúdo local mínimo. A produzir no Brasil os equipamentos que uma refinaria demanda, não. Só não. Toda o que uma plataforma demanda, recuperar a indústria naval, e isso nós fizemos. Apesar de ter acabado com toda a nossa política de conteúdo local, que era produzir no Brasil aquilo que nós somos capazes de produzir e transformar a indústria do petróleo não numa exportação de óleo pesado, de óleo bruto ou de óleo leve por mercado internacional, e transformar o Brasil no local e no paraíso das grandes empresas produtoras de petróleo que fornecem derivados para nós. Era isso que nós queríamos evitar. Era justamente esta a política que nós desenvolvemos na Petrobras. Inventaram que a Petrobras estava quebrada. Para quê? Para, de fato, primeiro, reduzir a produção das refinarias. E reduziram. Hoje as refinarias no Brasil trabalham com capacidade ociosa. Antes você tinha um grau de produção aqui no Brasil que beirava os 70%, os 75%, variava, chegou a 82%. Por que isso? Porque nós não podemos, com petróleo brasileiro, encontrado pela capacidade tecnológica brasileira, nós não podemos aceitar que, interessante, os custos são em reais. O petróleo é uma riqueza da nação brasileira, não é da Petrobras, é de todos os brasileiros. Não podemos aceitar que uma estrutura industrial que o Brasil tem e que permitia que ele explorasse através das suas refinarias a produção de derivados, nós não podemos aceitar que dolarizem o petróleo brasileiro. Por que dolarizar o petróleo? Vocês nunca se perguntaram por que o petróleo brasileiro, com custos nacionais, produzidos em real, tem de estar dolarizado ou ligado ao preço internacional do petróleo? Baseado em quê?
Porque diziam o seguinte, que nós segurávamos os preços do petróleo. Você segura uma coisa em relação ao quê? A que referência? Qual é a referência que nós seguramos os preços do petróleo? Ao petróleo internacional? Então vamos discutir como é que se forma o preço do petróleo internacionalmente? É o livre mercado? É? Ou é a oferta e a demanda absolutamente límpida? Não. O mercado de petróleo no mundo é aquele que está eivado de pressões derivadas de guerra, pressões derivadas de jogo geopolítico. Dando exemplos recentes, quando Trump rompe o acordo nuclear com o Irã, o preço do petróleo sobe. Por quê? Porque o Irã, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, a maior reserva de petróleo do mundo. Então, afeta o preço. Próximo daqui, quando se cerca a Venezuela e se cria o bloqueio sobre a Venezuela, oscila o preço do petróleo, porque a Venezuela cai, já tinha caído antes, porque chegou a produzir 3 milhões e 200 mil barris dia, se eu não estou enganada. Depois caiu para 2 milhões e 500 mil barris de petróleo dia. E agora está produzindo 1 milhão e 500 mil barris dia. Isso afeta o preço do petróleo. Quando os Estados Unidos resolve abandonar a política deles de juros baixos e começa a reajustar os juros, há uma pressão no dólar. Então, o mercado do petróleo é um mercado que, se você deixar que ele controle você deixa que várias interferências de outros países, de agentes que você não controla, definam o preço. Por que eles fazem isso? Porque isso é uma reivindicação dos acionistas. Quem? Que acionistas? Os acionistas minoritários. Há minoritários e os acionistas minoritários se sobrepõem aos majoritários. Quem são os acionistas majoritários? São vocês. Somos nós, todos brasileiros. E por que o nosso interesse, que é, obviamente, não ter reajuste de gasolina todo dia, o da população pobre desse país, é que não se reajuste o gás de cozinha todos os dias e que não se vincule o reajuste do gás de cozinha ao mercado internacional, porque a Dona Maria e o seu Joaquim não tem nada a ver com o mercado internacional. E são acionistas da Petrobras. São acionistas porque o que tem de reserva em uma empresa de petróleo é medida pela reserva. Uma empresa de petróleo sem reserva não vale nada. Uma empresa de petróleo com reserva, ela vale muito. A oscilação do preço internacional não é o fundamental. Então, o presidente Lula me lembrou tudo isso e discutiu comigo. E nós avançamos nessa compreensão do absurdo que está sendo a destruição da maior empresa estatal brasileira. Porque 51% é da União. 51% é da União, 49% está aberto no mercado internacional. O que é, do ponto de vista das companhias, das National Oil Companies, talvez nós sejamos uma das únicas que abriram seu capital no mercado internacional. Empresas de países que não podem se dizer que são anti-americanos, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem uma parceria longeva com os Estados Unidos. Nunca abriu seu capital no mercado internacional. Não deixa essa ingerência chegar a esse ponto. Aumentar o preço do petróleo todo dia, alegando que a Petrobras está quebrada, é fazer pouco caso da inteligência do povo brasileiro. Isso, então, junto com o fato do presidente estar preso, sem nenhuma culpabilidade, e a gente vendo todos os santos dias pessoas claramente culpabilizadas ou em processo de investigação pesado, que tem contas no exterior, soltas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um processo muito estranho, em que estranhamente, o apartamento
que é atribuído a ele foi dado em garantia pela empresa para obtenção de um empréstimo e foi até leiloado. Além disso, um apartamento que não é dele, perguntado qual foi o ato que ele fez para eventualmente ter obtido esse apartamento indeterminado. Então, é uma situação que beira o absurdo. Eu encontrei o presidente Lula nessa situação de indignação diante do absurdo, Preso político. do absurdo que é a situação dele. Ele é mais do que preso político. Ele é preso político e é um preso político específico. Aquele que você escolhe para impedir que, se ele não estiver preso, se ele não estiver encarcerado, eles acreditam que ele não é o preferido do Brasil. E tem sido assim, né? As pesquisas demonstram isso. E nós temos certeza que ele tem todas as condições legais de participar do processo eleitoral e de ser eleito. E mais, nós acreditamos na importância da candidatura do Lula, porque é a única candidatura que pode barrar o golpe, que tem clareza sobre todas as questões desse país, inclusive porque participou nos últimos anos de todas as grandes conquistas do Brasil. Então, eu entendo profundamente essa indignação do presidente. Eu acho que fala hoje no coração de cada brasileiro e de cada brasileira. Ela fala no coração porque, de alguma forma, o Brasil hoje está indignado diante de tudo que está acontecendo. Indignado diante de absurdos que nós assistimos a toda hora. Mesmo quando é visível que há um protesto, há uma consciência brasileira de que não é possível aumentar preço de combustíveis, aumenta o preço da gasolina. É impossível supor que eles não saibam disso. Então, a minha única suposição é a seguinte: eles não defendem os interesses do Brasil, eles defendem os interesses das grandes empresas petrolíferas internacionais, principalmente aquelas que não têm reservas próprias e que olham para as nossas reservas, e porque eles sabem que o que faz diferença numa empresa de petróleo é o tamanho das reservas que ela possui. E o que eles querem é acesso às nossas. Se para isso é preciso, primeiro, privatizar todas as refinarias, para depois justificar que vai ter de cobrar o preço do mercado internacional do produto dessas refinarias, porque senão o investidor não vai ficar tranquilizado. O processo que está em curso de privatização do refino é para isso. É para abrir o mercado brasileiro desnecessariamente para a importação de petróleo. Então, eu olho esse momento que o país vive, eu olho com também uma grande indignação, eu me somo à indignação do presidente Lula. E quero dizer para vocês que o povo brasileiro, ele tem uma sabedoria nata. Não é por acaso que o presidente é hoje, de longe, o candidato, né, eventual candidato, mais aprovado em todas as pesquisas de opinião. Presidente, a senhora é candidato ao Senado? Olha, meu querido, atualmente eu estou avaliando. Eu ainda não parei de avaliar, não. Agora, Você é a nossa presidente. posso avisar vocês, posso avisar uma coisa a vocês. Eu olho essa questão da candidatura do Senado dentro de todo esse processo. E, de um ponto de vista, que eu te diria assim, de construção do país, eu me disponho a fazer coisas que anteriormente eu não me disponha. Mas eu ainda não tenho absoluta certeza se a minha contribuição será essa. Precisamos
Presidente, uma das discussões sobre essa candidatura Meu aí entra aqui querido, o PMDB. você vai me desculpar, mas se eu ainda até porque, cá pra nós, né, você não acredita que eu entro em certo tipo de pegadinha, né? Você não acredita. Então, me desculpa, se eu não tenho uma posição formada, não vou explorar. O fato Não do vou PT explorar. ser aliado ao PMDB Aí, ó, no eu não Estado, vou explorar. Você é a nossa presidenta eleita legítima. Eu te agradeço, querida, mas eu não vou explorar. O que eu não tenho certeza, eu não explorarei. O dia que eu tiver certeza, eu exploro todas as hipóteses. Até lá, eu estou me guardando ainda, para quando o carnaval chegar. Isso, muito obrigada a todos, agradecemos. Ok. Eu sou da Coronel Massou, sou vizinho em Porto Alegre. Nós estamos acampados no Marisa Letícia. Há 10 dias nós estamos de forma independente. E a gente fez uma praça chamada de Morro Sete. Acampamento é 1 quilômetro. Tu não consegue ir lá passar para Eu nós? vou passar ali, primeiro, Sim. na Se vigília. tu puder, é 1 quilômetro Tá daqui, bom. Dilma. Eu esforçar-me-ei. Olha, eu estou usando de forma irônica Tá bom. a mesóclise, esforçar-me-ei. Cuidado aqui, que aqui tem o degrau, presidenta. Estamos aqui há 52. É? 54 dias agora. Nó, eu esperava que vocês tivessem menos dias. Nós também. 54. Depois você Depois pode. pode. Eu farei questão de tirar uma foto com você. Nós somos do acampamento Marisa Letícia. Acampado. Pois é. Cuidado aqui. Você tem conhecimento? Ô, gente, tem um carro ali. Tem que cuidar aqui. Pessoal, a imprensa Fecha. na vigília é atrás da faixa lilás, tá? Isso. Da faixa vermelha. Vai entrar Da por faixa vermelha. Da faixa vermelha. Guerreira da pátria brasileira. Ali é a nossa praça Olga Bernardo. Tem uma praça com teu nome aqui, ó. Nesse acampamento. Em tua homenagem, você é a nossa presidenta eleita. Cuidado de estupro. Passem antes lá que vai ser mais fácil, senão vocês não vão conseguir passar. Vai abrir ali. Abre ali, abre ali. Alô, pessoal. Alô. Meio fraco esse microfone.
vocês. Eu vou pedir para vocês segurar um pouquinho. Vamos para trás. Estúdio. Licença. Eu queria que todos... Eu estive há pouco com o presidente Lula. Eu encontrei o presidente Lula forte, determinado, com muita força, mas muito indignado. Com aquela indignação justa daqueles que sabem que são inocentes, que sabem que não cometeram nenhum crime e que, na verdade, o presidente Lula está preso não por ter cometido algo que pudesse envergonhar qualquer um de nós. Pelo contrário, o presidente Lula está preso por ter sido capaz de construir um governo, de perseguir de forma determinada a melhoria das condições de vida da população do nosso país. E hoje, o presidente estava, como cada um de nós deve estar, muito indignado pelo absurdo da política de preços da Petrobras, que ao invés de levar em consideração que 51% do controle da Petrobras é do povo brasileiro e que as riquezas que a Petrobras pode extrair do nosso território ou da parte da bacia petrolífera brasileira no Atlântico, que essa parte ela é da União, ela é de cada um de vocês, de cada um dos homens, das mulheres, das crianças desse país. E que são esses 51% a razão de ser da Petrobras. Não só a razão histórica da Petrobras, desde a sua criação, mas como disse o presidente Lula, da razão de ser do futuro também do nosso país. E o presidente Lula lembrou algumas questões importantes que começaram e se desenvolveram no governo dele e no meu. Primeiro, a exploração do pré-sal. Esse pré-sal que diziam que o Brasil não era capaz de explorar e que hoje representa muito mais do que tudo aquilo que até 2006 tinha sido descoberto na bacia do Poçal. Nós temos competência, capacidade, tecnologia para explorar o nosso pré-sal. Além disso, o presidente lembrou da política de busca da autossuficiência. O que é autossuficiência? É a gente ser capaz não só de produzir o óleo pesado, o óleo bruto ou o óleo leve, aquele que sai diretamente do subsolo ou da bacia sedimentar marítima do Brasil. Ele lembrou que nós buscávamos não ser importadores de derivados, de diesel, de gasolina, de querosene, de aviação e de gás natural, ou de gás para a cozinha. Nós buscávamos a autossuficiência, que era a transformação do óleo bruto em derivado. A gente não queria ser importador, porque ser importador está submetido às regras do mercado internacional. E isso a gente não queria. Por isso, a gente melhorou as refinarias. Por isso, o presidente lembrou, nós ampliamos refinarias. Porque a gente não queria se submeter a um mercado de petróleo que, quando há qualquer variação de guerra, qualquer oscilação que leve à guerra, oscilação política que leve à guerra,
altera os preços. E isso penalizaria o Brasil. O presidente lembrou que o que nós estamos vivendo hoje é um absurdo. Um país com a riqueza que tem, se submeter às regras das grandes petrolíferas, das empresas de petróleo internacionais. Essas empresas querem transformar o Brasil, um país que descobriu a maior reserva de petróleo, num cliente quase colonial, aquele que exporta óleo bruto, importa derivado, como se o Brasil fosse uma republiqueta qualquer. O presidente Lula está indignado com isso. Está indignado também com o fato de que a cada dia fica mais claro que ele é um preso político. Um preso político inocente. Inocente porque acusam o presidente de um apartamento que é de outrem. É de uma empresa que pegou o apartamento e deu de garantia para tomar um empréstimo. Posteriormente não pagou. Posteriormente uma juíza, é muito estranho isso, uma juíza pediu o apartamento e, na verdade, tirou o apartamento da empresa e o leiloou e outro arrematou. Aí, outro rematou. E aí, o que acontece? Perguntado ao juiz, inquirida pela defesa ao juiz, olha, senhor juiz, por quê? Qual foi o ato cometido pelo presidente Lula que justificaria receber um apartamento? A resposta foi, é um ato indeterminado. Então, o presidente Lula tem de ficar indignado. Ele se esforça. Ele me disse, todo dia de manhã eu me esforço para não odiar ninguém. Porque o ódio é um sentimento que não cabe no meu coração. Eu sou uma pessoa que estou indignada com a injustiça. E me esforço, porque eu não quero sair daqui cheio de ódio. Eu quero sair daqui cheio de convicção. E a cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que é possível, sim, tirar o Brasil dessa situação em que ele está. Essa situação de marasmo, essa situação de ver um país paralisado pelos equívocos de um governo que governa contra o povo. De um governo que... Enfim, todos esses qualificativos que vocês disseram, que dizem melhor do que eu. Enfim, eu quero dizer para vocês que o presidente Lula mantém a sua força intacta. E me disse uma coisa que eu sei que vocês considerarão comovente. Me disse o seguinte, você depois vai lá fora, fale com todos os homens e as mulheres que estão ali fazendo com esforço das suas vidas pessoais essa vigília solidária, esse acampamento solidário. Eles me enchem de fé e de força. Diga a eles que eu agradeço cada um, que eu imagino Lula livre!
ele me pediu para falar para vocês que ele queria abraçar cada um e cada uma. Que ele ficaria aqui parado, isso é bem do Lula, que ele ficaria aqui parado a noite inteira para abraçar e dar um beijo em cada um de vocês. Vamos fazer então a nossa fala para ele. Vamos todos gritar aqui, né? Lula livre! Lula livre!